Você já parou para pensar que a cada dia vivido você está mais próximo da sua morte? Todos nós temos medo daquilo que nos aguarda ao final do corredor de nossas vidas. O medo, o qual todos compartilhamos ao terminar de escrever a última página no livro de nossas vidas, é o medo angustiante que nos coloca em um mar de desespero e agonia, sem qualquer raio de esperança. Mas Resíduo nos mostra que isso pode ser diferente. Resíduo nos mostra como ser melhores que isso. Como ser melhores do que a morte. Resíduo é uma obra com diversas sagas e capítulos, e dentre todos eles, o meu arco predileto é o arco da mansão do Roosevelt. Nela, o Subaru parece enfim ter terminado seu ciclo de mortes e recomeços sem fim, e parece ter dado início à sua jornada de herói. Ele começa a treinar e a despertar seus poderes. Ele consegue fazer amizades com as pessoas da mansão, como a Beatriz, as irmãs gêmeas e, é claro, o Emília. Tudo parece correr bem, e ele enfim encontra um lugar naquele mundo o qual ele pode chamar de lar. Mas, em uma noite, isso muda. Subaru sente uma dor no peito, que começa a crescer cada vez mais e mais. Ele sente como se seu coração fosse ser arrancado para fora do seu peito. E nisso, ele acorda desesperado e percebe que se encontra na primeira manhã em que acordou naquela mansão. E nisso, ele se dá conta que foi morto enquanto estava dormindo. Ele fica horrorizado, com medo, traumatizado. Ele fica paranoico, com medo de morrer. Eu acho interessante a simbologia aqui. Nela, Subaru, alguém que em teoria tem infinitas vidas, se sente assustado, porque na hora ele não sabia quantas vezes poderia retornar através da morte. E ficou horrorizado, com medo de que sua vida poderia ter chegado ao fim. É engraçado. Mesmo nós, vivendo todos os dias, não percebemos que nossas vidas estão fadadas a acabar. E mesmo ele, alguém que vive morrendo, não se dá conta disso. E nisso, acabamos tomando duas posições diante a noção de que a morte é um destino inevitável. A primeira, a de que isso não importa. Nós vivemos como se as vidas fossem durar para sempre. Essa visão de mundo, de que sua vida nunca vai acabar, vai durar para sempre, é bem comum entre jovens. Nós acabamos pensando que nossos dias nunca terão fim, e que por isso podemos desperdiçá-los em bobeiras que não vão agregar em nada em nossas vidas. Já a segunda posição é ainda pior do que a primeira, pois se desperdiçamos a vida sem nos preocupar com a morte, pior do que isso seria viver a vida temendo morrer. E essa é a posição que Subaru toma ao se dar conta de que vai ser morto na mansão. Ele vive com medo constante, paranoico, de que vai ser morto a qualquer momento. E nisso, ele, ironicamente, acaba vivendo com medo constante de que vai ser morto e acaba não vivendo. Pior do que ser morto é viver como se já tivesse morrido. Eu acho que isso resume muito bem a ideia que eu quero passar. É interessante a forma como encaramos a morte. Ou nunca pensamos sobre ela, ou pensamos demais. Mas, será que vale a pena viver assim? Viver como se a vida nunca fosse ter um fim, gastando seus poucos dias em coisas que não fazem sentido e não agregam em nada? Ou pior ainda, passar seus poucos dias temendo demais a morte para poder viver a vida? Eu acho que não. E tem uma saga em Resíduo que nos mostra muito bem isso. Ao final da saga da mansão do Roosevelt, Subaru pula para a morte. E eu acho incrível a simbologia que isso nos traz, porque aqui nos mostra como ele toma a noção da morte. Ele não vive mais como se fosse ter infinitas vidas, mesmo que ele tenha. Ele entende que cada vida que ele possui tem um valor. E quando ele pula, ele não pula para a morte. Muito pelo contrário, ele pula para a vida. Ele pula para aquilo que ele conquistou. E isso me faz refletir sobre aquilo que eu disse no começo. A cada dia
que você vive, você está mais próximo da morte. Isso é verdade. A cada dia vivido, você se aproxima mais e mais do tão fatídico fim da sua vida. Mas a morte não é algo a ser temido. É um efeito natural. Um livro não sofre quando chega ao seu fim. Não, ele só se fecha. O mesmo é para a vida. A morte é só o fim. E a vida tem muito a nos ensinar. Bem, obrigado. Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se, quando tiver dúvidas, saiba que um simples pensamento pode mudar todo o universo.